lá, meus queridos e maravilhosos alunos, vamos dar continuidade ao assunto chamado de Design Thinking. É uma ferramenta poderosa para quebrar todos os paradigmas, principalmente os velhos, na construção de um projeto para transformar em um produto ou negócio. Preste atenção, Design Thinking é um processo que se transforma em um projeto, meus queridos e amados alunos, sendo que esse projeto pode se transformar em um produto ou serviço. Agora nós vamos ver, segundo o livro de Tim Brown, vamos ver as etapas do Design Thinking. Vamos lá, vamos ver as etapas do Design Thinking, que nós vamos entender melhor este assunto, meus amados alunos. Olha só, meus queridos, são as etapas do Design Thinking. Olha, professor, quais são? Entendimento, observação, ponto de vista, ideação, prototipagem, testagem, interação. Interar. Vocês não leram errado, não. É interar. Ok? Primeiro passo. Primeiro passo. Entender o problema. Esse é o primeiro passo. Divide no meio. Depois, gerar solução. Gerar solução. Então, as etapas do Design Thinking é essa, professor. Eu tenho que gerar solução. Ah, beleza, professor, beleza. Consegui compreender. Então, vou gerar solução. Então, como assim, professor? Pense no problema. Focou no problema. É o problema. Primeiro passo é o problema. Então, professor, Design Thinking provavelmente é um dos primeiros cuidados que devem ser tomados ao se deparar com um problema e evitar tentar solucionar os problemas com o seguinte pensamento. Como eu faria? Se eu tivesse esse problema, o que eu faria? Não é assim. Embora a empatia seja uma virtude necessária para o design, para a humanidade, a gente tem que focar assim, no eu. Quando focamos no eu, como eu faria? Ó. Tá vendo? Eu foquei no eu, na primeira pessoa. Se eu tivesse, foquei na primeira pessoa. Você tem que focar na outra pessoa. Deixar de entender outras formas de pensar em coletivo. Pensar em forma coletiva, professor. Entendeu? Pensar de forma coletiva, fora da caixa. Não adianta sair da caixinha se ela não sai de você. Pense fora da caixa. Tenha uma visão holística. Tenha uma visão holística para solucionar esse problema. Tenha um pensamento holístico. Tranquilo? Então, meus amados alunos, é isso que nós temos que pensar. Visão holística. Visão. Mas o que é isso, professor? Pensar fora da caixa. Você tem que ver as soluções. Todas as soluções possíveis. Soluções. Situações. Conseguiram entender, compreender que eu estou colocando aqui para vocês? Então, meus queridos alunos, de uma maneira bem simples, a gente consegue entender. Certo? A gente consegue compreender. Então não adianta sair da caixinha se ela não sair de você. Pense fora da caixa. Veja as N possibilidades de você ganhar dinheiro. Tem gente, meus queridos, quando vai colocar um negócio, ele pensa coisa assim, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Caraca, que ideia magnífica. É uma forma de ganhar dinheiro.
Tem gente que desenvolve produtos diferenciados. Ontem, eu fui comer um sanduíche. Gosto muito de sanduíche. Ali na Avenida Santos Dumont tem uns carros que vendem sanduíche, uns trailerzinhos. Não sei como é que chama, aqueles carros móveis que a gente come sanduíche. Tem um nome específico. Fui comer. E eu... Como é o nome? Fruit Druff. É Fruit Druff. Ó, bacana. O povo aqui é inteirado aqui, ó. Conhece tudo. Gostei. Obrigado, meus amores. Então, cheguei lá pra comer esse sanduba. Aí o cara disse assim, olha, tem um molho aqui, bem especial. Aí eu disse, não, esse molho não é de maionese, não, é não. É nosso segredo. Eu coloquei o molho com gosto de cebola. Cebola assim, bem doce. Que eu tinha comido aquilo ali. Gente, deu um sabor a mais naquela carne de hambúrguer caseira. Deu um sabor que eu digo, caraca. Eu fui para comer um. Eu tô de dieta. Aí eu digo, não, moço, faça mais outro. Quebrou a dieta. Aí quebrei o bucho 3 vezes. Eu tô com 1 mês e 10 dias já. Completo hoje 1 mês e 10 dias malhando. E eu acabei quebrando a dieta. Porque, gente, que delícia de molho. Aí eu perguntei pra ele, cara, é feito de que? Ele dá, meu segredo. Eu disse, caraca, que massa. Gostei, muito bacana. Ali perto do aeroporto, Teresina. Eu achei incrível. Bem diferente. Bem diferente mesmo. Super amei. Então, gente, design, ele envolve o método de diamante duplo. O que é isso, professor? O método de diamante duplo foi desenvolvido em 2005 pelo Conselho de Design do Reino Unido e inicialmente era utilizado apenas por designers. No entanto, percebeu que o processo poderia ter inúmeras aplicações, pois ele foi criado para solucionar problemas de clientes através da inovação. Opa! Através da inovação, professor? Exatamente. O duplo diamante é um diagrama formado por 4 triângulos conectados para retratar 4 fases do processo, para levar à inovação. Desta forma, ele esquematiza as convergências e divergências de pensamentos que acontecem no caminho. Então, professor, veja aí, ó. Divergir, diverge. Convergir. Divergir. O que é isso? Divergências são atritos. São conversas que não, né? Que eu tenho que pegar aquelas ideias e convergir. Então ele vai divergir e convergir. Deu para entender? Esse é um método muito, 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 muito utilizado. Muito utilizado. De uma maneira bem simples. De uma maneira bem simples. Então, meus queridos, divergir. Ah, tu teve a ideia, blá, 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 tal. Ah, tua ideia é massa. Então, vamos colocar essa ideia. Vamos colocar. Ah, gostei da tua ideia. Não, não gostei da tua ideia. Vamos para outra. E assim. Isso é divergir. Conseguiram compreender? Conseguiram compreender essas formas? Deu para entender? Tranquilo? De que forma podemos trabalhar essas estruturas
De que forma possamos trabalhar essas estruturas? Tranquilo? Então, vamos divergir. É o contrário. Vamos convergir. Pegar aquela ideia e colocar. Olha só. Tá vendo? Isso que é chamado diamante. É um método simples, intuitivo e cíclico. Ele não acaba. O diamante duplo pode ser aplicado de maneira contínua nos seus projetos, a fim de solucionar problemas, aprimorar as soluções existentes. É um processo que é dividido em dois momentos, chamados de divergentes e convergentes. Então, ó, diante do problema geral é o gatilho. Problema geral, eu vou pesquisar sobre esse problema, descobrir qual são o problema principal. São chamados diamante dos problemas. Aí eu vou definir, fazer uma análise desses problemas. Então, o problema definido. Diante de todos os problemas, qual é o problema definido? Vou ter uma ideia. Por isso que eu preciso desenvolver soluções. Diante dessa análise, desse problema. Para poder entregar algum resultado. Então, preciso fazer vários testes para gerar resultados. Diamante das soluções. Então, nós temos a divergência, a convergência. Definir. Ó. Divergência, descobrir quais os problemas. Convergir, definir desse problema. Desenvolver, divergir. Vários problemas. Ideias, entregar uma solução. Então, meus queridos, ele segue o mesmo princípio. Ele ajuda o processo de diamante, ele ajuda você a trabalhar as etapas do design thinking. Ele ajuda. Que são entendimento, observação, ponto de vista, ideação, prototipagem. Só que, meus amados alunos, nós vamos ver cada etapa. A primeira etapa vai ser entendimento. Primeira etapa. Ver o processo de diamante é o entendimento. É o entendimento. Então, coisas que poderiam ser melhoradas. Coisas que eu gostaria que existisse. Coisas que poderiam ser melhoradas. Coisas que eu gostaria que existisse. Só quando você utiliza o eu, só pensando em si, você pode pensar errado na solução de um problema. Coisas que poderiam ser melhoradas no Piauí, na sua região. O que vocês pensam aí? Coisas que poderiam ser melhoradas na minha região, professor. Primeiramente, você tem que pensar em alguma coisa. Vamos lá, pense aí. Coisas que poderiam ser melhoradas. Lembrando, quando você pensar nisso, você tem que pensar em situações, em variáveis que podem ser controláveis, que você pode mudar. Por exemplo, você disser assim, professor, eu queria que o transporte público fosse melhorado 100%. Então, essa solução não tem como você entrar no meio. Essa solução. Não tem como. Por quê, professor? Porque são variáveis incontroláveis. Essas variáveis incontroláveis não tem como. Eu não tenho como controlar. Variáveis incontroláveis, eu não tenho como. Eu não tenho como controlar. Muito difícil. Muito mesmo difícil. Agora, se você controlar outras variáveis que estão ao seu alcance, é mais fácil. É muito mais fácil.
Agora, tem coisas que vocês ficam batendo de frente, não adianta. Bater de frente em situações que vocês não vão controlar. Não vão conseguir controlar de maneira alguma. Então, coisas que poderiam ser melhoradas. Pensa aí, gente. Ah, professor, aqui em minha cidade, deveria melhorar os points de saída, de comida. A gente aqui gosta muito de comer. Ó, coisas que podem ser melhoradas. Coisas que eu gostaria que existisse. Ah, eu queria que existisse aqui sei lá, professor, um shop. Ó, ou mini shop. Aí, tá vendo? Coisas que você tem que ver que está ao seu alcance. Ah, eu queria que aqui tivesse pelo menos uma loja do 10. Roupa do 10, não sei o que do tipo. Queria que aqui tivesse uma empresa de informática, que oferecesse curso de informática. Essas coisas se faz necessário, meus queridos. Conseguiram compreender? Entender? Então, meus amores, estou mostrando para vocês a importância de uma maneira simples. Maneira simples, tranquila, intuitiva, para poder solucionar. A partir do momento que você começa a pensar, você envolve a observação. Começa a observar fatores que nós possamos entender, compreender. Ó, o entendimento, entender o problema. E observe o problema. Observe. Qual o problema do cliente? Qual o problema do seu cliente? Primeiro passo. Qual é o problema do seu cliente? Aí depois que tu entende, tem o entendimento, tem a observação, tem o teu ponto de vista. Ponto de vista. Depois do ponto de vista, você está entendendo o problema para criar soluções. Interessante. Por isso que você tem que construir o persona. O persona do cliente. Tem que construir o persona do cliente. Da melhor forma possível. Tem que saber construir o persona. Quando você constrói o persona do cliente, meus amados alunos, é outra história. Você constrói de uma maneira que possa compreender, entender desta maneira. Conseguiu compreender? Então, meus queridos, entender o problema para criar soluções. Porque se você não entender de verdade o problema, não tem como criar soluções. Tem muita coisa no dia a dia. Vocês estão no meio da casa, ou dormindo, ou deitado. Aí você acorda e diz, olha, podia existir isso. Que facilitava tanto minha vida. Aí tu começa a entender. Nossa, aqui é um problema que pode gerar solução. Ah, legal. Podia existir isso, aquilo. Ah, poderia existir um mouse sem fio. Um exemplo. O cara tá aqui. Nossa, na minha empresa cheio de fiação. Lá quando a gente coloca os computadores. Podia existir computador que reduzisse esse número de fios. Problema, fio demais, gente. Antigamente, as empresas eram cheias de fio. Tinha um CPU,
tinha a tela, tinha o mouse, tinha um teclado. Agora não. Tem computadores que só tem a tela e o mouse e a tecla só. Oxente, professor, cadê o CPU? Não tem mais. Alguns computadores hoje em dia, o próprio CPU já vem aclopado à tela. Que incrível, né, professor? Incrível, gente. Assim é construindo soluções para problemas como este. Isso é design thinking. Não sabia, professor, que isso aí era design. Exatamente. Isso é design. Mas pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Coloca design em outro tipo de coisa. Isso é design. É criar soluções para esse tipo de problema. Ok? Essa tela, gente, essa tela de vidro, proteção de tela de celular. Muitos celulares quebravam as telas. Aí inventaram capinha, inventaram tela de proteção. Agora tem um seguro de celular. Seguro, professor? Tem. Caraca, professor, não sabia não. Pois tem, meus amores. Já tem seguro de celular. Tá aí, professor, que eu não sabia que existia. Exatamente. Pois tem. Isso está mais comum do que vocês imaginam. Professor, quer dizer que tem. Tem, meus amados. Então, meus amados alunos, estou mostrando para vocês o que é design thinking na prática. Professor, depois dessa etapa, qual é a outra etapa? Ideia. Depois você procura ideias. Para poder achar uma ideia plausível, nós temos o brainstorming, tempestade de ideias. Quantidade de ideias importa. 10 ideias por participante. Quantidade de participantes importa. Coloca gente demais. Vou colocar os 10 mais importantes e as 10 ideias por participante. Se são 10 participantes vezes 10, nós temos 100 ideias. 100 ideias. 100 ideias. Olha que massa. 100 ideias. Dessas 100 ideias, você vai construir a sua ideia sobre a ideia dos outros. Manter o foco, fique no assunto. A gente vai ver as ideias que têm a ver com o assunto para a solução daquele problema. Não critique nem julgue. Toda ideia tem que ser visual, palpável, lúdica. Jamais a ideia deve ser uma ideia sem ser lúdica. Encoraje as ideias mais doidas. Caraca, que ideia doida, macho. Pode ser que dê certo. Ah, vamos. Vamos que vamos. Essa ideia pode dar certo. Olha uma ideia maluca que teve aqui, que saiu daqui do Piauí para o mundo. Abacaxi temperado. A ideia é doida. Abacaxi temperado, é. Tem gente que se assusta, vem do Rio de Janeiro, São Paulo. Vem de fora para experimentar essa culinária diferente. A gente pensa que é lá de fora, mas inventaram aqui em Teresina, que no país esse negócio de abacaxi temperado. Trouxe uns parentes aí de fora. Irmão do meu pai, mora em Brasília. Veio aí, estava fazendo caminhada, viu a mulher comendo um abacaxi cheio de pimenta, com leite condensado, e sal e coisado, como é que chama? Pimenta, sal, leite condensado. É um monte de coisa.
Aí você tira por aí. Aí o que é isso aí, Giovanni? Tia, isso aí é abacaxi temperado. Meu Deus do céu. E presta. Aí vamos comprar um. 5 conto. Barato ainda mais. Aí eu tirei, mandei cortar. Mandei botar leite condensado. Aí botaram pimenta, botaram limão, botaram leite condensado. O que mais, meu Deus? Rapaz, é tanta coisa. Mas Jesus do céu. Aí eu nem sei o que ela botou lá tanto. Só sei que ele experimentou, ele gostou. Ótimo, foi bem interessante. Lá em Brasília não tem isso não. Olha aí, tio, leva pra lá, pra vender. Será que vende? Eu digo, não sei. O povo vão achar é doido isso aí. É a ideia doida, mas que deu certo aqui em Teresina. Eu pensei que era até de fora essa ideia. Mas muita gente não conhece, gente. Se você conhece, tem algum parente fora, pergunta se ele já ouviu falar. Então, meus queridos, depois dessa etapa, vem uma das etapas mais importantes, que é a prototipagem. O que é isso, professor? Prototipar é desenvolver sua ideia absurda. É tirar a ideia do papel. Desenhar. Rapaz, eu acho que assim, assado seria mais interessante assim. Eu acredito que a gente pode desenvolver desta maneira. Para chegar à ideia. Eu não gostei dessa ideia. Vamos. Vamos pegar o abacaxi, cortar, botar pimenta, leite condensado, mel, limão. E botar os palitinhos, cortar, vamos ver. Vamos lá. Será que vende? Vende. Então é assim, meus queridos. São ideias absurdas. Então, o que é prototipagem? Uma abordagem para desenvolver, testar, refinar ideias. É um estágio, ou seja, antes que o volume é levado a recurso. Por exemplo, meus amados alunos. Por exemplo, aconteceu. Acho até interessante essa ideia. Uma abordagem para desenvolver. Tem um livro chamado Segredo de Luísa, de Fernando Dolabella. A Luísa, ela fez bolinhos. Ela inventou uns bolinhos de goiaba, de goiabada. E ela levou para a faculdade dela, que ela fazia faculdade. É bem interessante a história. Ela levou para a faculdade, né? Essa ideia. Aí eu achei interessante. Ela mandou o pessoal experimentar a forma que ela faz docinhos, né? Eu achei bem interessante. Mandou experimentar. Aí, esses doces, as pessoas começaram a gostar. É igual uma empreendedora. Eu não sei se vocês conhecem, meninas. Uma empreendedora. Acho que vocês não conhecem. Uma mulher que vende doces aqui, em Teresina. Ela fez várias prototipagens. Até dar certo. Vocês gostam de pudim? Gostam, meninas? Acho que sim. Tem um pudim que ela vende. O nome é Bolezuras. O nome da empresa dela. Bolezuras. Bolezuras, professor? É. Ela vende vários tipos de bolo e pudins. Muito, muito delícia. Gente, eu não sou muito fã de doce, não. Eu gosto mais de sal. Mas se você ver, Nina, como é uma delícia. Não tem igual. Não tem igual. Aí ela é uma empreendedora que foi prototipar. Ela pegou vários pudins e transformou em pudim gourmets. Ela pegou o pudim tradicional, transformou em pudim de café, Sandra. Pudim de paçoca. Pudim de doce de leite. Pudim de ovo maltine. Pudim de chocolate ao leite. De Nutella. De ninho com Nutella. Pudim de chocolate branco com calda de morango. Esse aí eu adoro. Eu experimentei esse daí. Amei. Pudim de queijo do reino. Delícia. Para quem gosta de agro doce.
pudim de frutas vermelhas, pudim de cappuccino, de Romeu e Julieta, de laranja, de maracujá, pudim de sensação, tudo, tudo, tudo. Ela inventou isso, entendeu? E hoje ela ganha dinheiro, gente. Hoje ela ganha muito dinheiro, Nina, muito dinheiro com com isso. E é maravilhoso. O nome da empresa dela é Bolezuras. Gente, ela entrega delivery, tá? Ela trabalha mais com delivery. E se você experimentar, gente, vocês não largam. Eu tô com a para dar diabetes, que eu gosto, certo? Eu gosto muito. A empresa dela é uma empreendedora de bolos caseiros, feito com amor, e ela vive disso, tá, gente? Ela vive disso. E esse de calda, Nina, de morango, não sei se você gosta. Caldo de morango, olha, eu tenho certeza, se você experimentar, você vai amar. Vou comprar e trazer para vocês. Pedir, porque ela deixa aqui na empresa. É muito bom. Vou mandar aí o Instagram para vocês seguirem. É muito bacana. É muito bacana, gente. Então, meus queridos, vocês vão amar. Amar. Então, Sandra, eu vou mandar para você o cardápio. Você vai amar. Entendeu? Para você viciar nos doces. Acho que eu mandei aí pro seu Instagram, não sei se ainda é o mesmo. Então, tem que pensar com as próprias mãos. Então, o exemplo que eu estou dando aqui, gente, esse exemplo que eu estou dando aqui é do Bolezuras. O nome é bem legal. Bolezuras. Ela vende bastante. Preço, não sei se vocês gostaram do preço, mas é em conta. Certo? Dependendo da região, ela cobra o valor. Deu para entender? Então, meus amados alunos, nós temos toda essa preocupação, de prototipar. Então, essa pessoa que trabalha aqui em Teresina, que colocou um Instagram chamado Bolezura, ela testou vários tipos de pudins. Pudim tradicional é mais comum. E ela resolveu inovar. Pudim com caldo de morango. Nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto na minha vida. Pudim de café. Caraca, para quem é viciado em café, uma delícia. Entendeu? Então ela resolveu prototipar, testou e tá aí. Diferenciado. Diferenciado. Então, meus queridos, por que prototipar? Maneira rápida de aprender via tentativa e erro e de evitar consequências de grandes proporções. Permitir identificar alternativas e pontos de melhoria. Permitir o surgimento de visões compartilhadas, consensos e dissensos. É uma maneira divertida de abordar e solucionar problemas concretos. Qual era o problema do público aqui em Teresina? Todo mundo só comia a mesma coisa. Pudim tradicional. Só a mesma coisa. Ei, tem pudim? Não, pudim de leite. Pudim de leite. Isso incomodava ela. Ah, só tem esse tipo de pudim. Aí ela resolveu inovar. Deu para entender? Então, gente, tem que inovar. Então, meus amados alunos. Então, meus amados alunos, nós temos que pensar nisso. Então, tem que pensar da melhor forma possível como conquistar o cliente. Como pegar o cliente.
da melhor maneira possível para que esse cliente ele possa ter uma experiência diferenciada para solucionar o problema dele. Qual era o problema do cliente? Falta de opções. Então, a prototipagem é uma jornada, é o uso intensivo de criatividade do aspecto visual. Olha essas crianças aí, prototipando, tendo a ideia da melhor forma possível, solucionar um problema de distribuição de energia. Tem que prototipar, tem que visualizar se é possível solucionar aquele problema usando post-it, usando material. Tem que usar todos os materiais possíveis. Todos os materiais possíveis. Aí você usa, o professor usa todos os materiais possíveis que existem. A prototipagem. Então, gente, depois que prototipa, testa. Coloca para testar, professor Gilvan. Coloca para testar. Depois que você coloca para testar, teste é o fim e o começo do design thinking. Fim e o começo é... Quando falamos em teste, estamos nos referindo principalmente a testar a experiência da pessoa antes da construção do protótipo. Queremos entender se a pessoa se sente, descobrir quais são os benefícios, os problemas que ele percebe, reconhecer como ele acredita que impacta a vida dele. É um processo muito mais sobre pessoas do que sobre solução. Então tá aqui, ó, o pessoal fazendo a prototipagem da melhor maneira possível para testar. Testar. Ver de que forma pode ser testado. Aí eles vão lá pensar, vão colocar em prática. O teste precisa ser encarado como uma etapa que deve validar o problema e não a solução. Não se trata de vender uma ideia, é necessário estar aberto a estar errado. Eita, cara, essa tua ideia é muito doida, não está errada. Não gostei. Eu digo, cara, foi mal. Eu pensei que dava para fazer a solução. Então, observe a foto. Olha como é interessante. Observe a foto. O teste é o começo do design thinking. Tem que testar. Testar para interar. Porque eu preciso medir, aprender a construir. É um ciclo. É um ciclo. É um ciclo. Medir, aprender, construir. Medir, aprender, construir. Medir, aprender, construir. É um ciclo. Então, meus amados alunos, as etapas do design thinking envolvem entendimento do problema, gerando solução. Eu tenho que entender, observar, ter um ponto de vista, ter ideias, prototipar, testar. E, por último, eu tenho que fazer a interação. A interação. Que interação é isso, professor? Design thinking é um processo interativo, onde eu vou explorar, criar, refletir, implementar, explorar, criar, refletir, explorar. Interar é ouvir e observar os feedbacks que conseguimos até as etapas dos testes. Os feedbacks interativo, quer dizer cíclico, que repete diversas vezes, melhorando cada novo ciclo. O desenvolvimento. Basicamente, você explora, cria, reflete, implementa. Assim, você repete esse mesmo percurso de desenvolvimento diversas vezes, começando com soluções mais básicas e mais baratas, até o alcance de um resultado refinado, mais adequado às reais necessidades de seus clientes, que dê mais resultados. Que dê mais resultados possíveis. Nossa! Então, meus queridos,
Então, meus queridos, é isso que eu estou mostrando para vocês. A importância do design thinking. A importância do design thinking. Então, o design thinking, ele explora, cria, reflete e implementa. Se você conseguir entender esses fatores, vocês não vão, de maneira alguma, ter dificuldade. Ah, professor, o senhor colocou para nós todas as etapas possíveis? Sim. Todas as etapas. Todas. Para que vocês possam compreender e aplicar. Compreender e aplicar todas. Então, estou colocando para vocês todas as etapas. Todas. Então, meus amores, essas etapas, elas são cíclicas. Então, design thinking é um processo. Olha só, professor. O senhor tinha explicado para a gente. É um processo que vai se tornar um projeto, que esse projeto pode se transformar em um produto ou serviço. Legal, professor. Vai se transformar em um produto ou serviço. Show. Então, eu tenho que entender, observar, definir, idealizar, prototipar, testar. Eu tenho que entender, observar a ideias, trocar ideias. Certo? Observar. Para poder que esse processo se transforme num projeto viável, tenha viabilidade econômica, técnica. O projeto, gente, tem que ter viabilidade. Não adianta você pensar numa coisa que não pode se realizar. Por exemplo, um carro voador. Ah, o problema é o trânsito. Vamos inventar um carro voador que voa. Ah, não adianta. Ele não tem viabilidade nenhuma, gente. Eu pensei... professor Marcelo disse que tem que pensar numa ideia absurda, mas um carro voador tem possibilidade agora, nesse momento, colocar em prática? Não tem. Não tem. Então, o design thinking, gente, a gente tem que mergulhar na real necessidade do usuário. Na real necessidade. É um processo centrado no ser humano, não é isto. Mas eu tenho que ver a viabilidade econômica, financeira, a possibilidade, a desejibilidade das pessoas realmente comprar essa ideia. Eu tenho que montar uma equipe multidisciplinar, porque o processo é criar opções e fazer escolhas. Tem que ter um desafio, interpretação, tem que fazer um brainstorming, tem que implementar, aprender, repetição. Então, um processo de cocriação com o próprio público e atores. É um processo de cocriação. Então, gente, na prática, design thinking é uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação e soluciona problemas complexos. Repete, professor. Na prática, design thinking é uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação e soluciona problemas complexos. Problemas complexos. Na prática, o design thinking é uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação e soluciona problemas complexos.
Então, meus queridos, todo projeto tem que ser voltado à questão da inovação. É desejável esse projeto? É focado no ser humano, nas pessoas? Tem viabilidade? É eficiente? É tecnológico ou não? Então, tem inovação. Tem inovação. Professor, quais são os benefícios do design thinking? Existem benefícios? Existem. Existe benefício. Quais são esses benefícios? Primeiro, soluções inovadoras e mais focadas no cliente. Você vende mais. Você consegue trazer maior exigibilidade para o cliente. Vende mais. Velocidade na implantação das mudanças de processo da empresa. Mudança, você acompanha mais as mudanças possíveis. Então, da melhor forma possível. Você traz também maior engajamento da equipe, maior autonomia, uma maior visão multidisciplinar, incentivo ao erro e acerto, maior persistência, otimismo, criatividade, colaboração. Olha que maravilha, professor. Maior colaboração. Então, sugestão de leitura. Todo este material foi inspirado neste livro que eu recomendo a leitura. Nós temos outros aqui, Metodologia e Ferramentas e Reflexões sobre o Tema. Design Thinking, de Adriano Melo e Ricardo Abelheira. Nós também temos um livro do John Coco. Como usar a empatia para criar produtos que as pessoas amam. Design ao Design Dongyu, da revista de negócios da Universidade de Harvard. E nós temos as lições de ideia para potencializar a inovação, conduzir uma empresa ao sucesso, que é uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias de design thinking, de Tim Brown. Tim Brown, maior e mais respeitada consultoria de design e inovação do mundo. Tim Brown. Sugestão de leitura 2. Nós temos Hobby como um artista. Austin Kleon. Ano 2002. Você não precisa de ser um gênio. Basta ser você mesmo e copiar alguém. Esta é a mensagem que Austin Kleon passa para os seus leitores. O jovem artista e escritor sabe que a criatividade é para todos. Hobby como um artista. Seu novo livro é um manifesto da era digital e uma defesa dos smart amps. Em homenagem a tons comuns da web. Nesta obra, Austin mostra através de mensagens positivas um olhar gráfico, diferenciado, ilustrações, exercícios e exemplos como o leitor pode ativar o seu lado criativo. Agora nós vamos para o exercício. Vamos praticar. Depois que nós trabalhamos a teoria, é hora de praticar. Vamos lá. O que é isso, professor? Dentro dos métodos para inovação de negócio, podemos destacar o Design Thinking. Considerando as seguintes afirmativas referentes a essa metodologia, quais estão corretas? Técnica dos personas. Opa, falei personas. Consiste em entender o contexto do cliente a partir de suas vivências. O contexto de prototipação requer o desenvolvimento de um protótipo ou serviço que seja utilizável.
Terceiro, o mapa da empatia é uma forma de visualizar o que o cliente faz, diz e pensa. 4. As técnicas Um Dia na Vida e A Sombra se enquadram na fase da imersão? Vamos lá. Quais estão corretas? Quais estão corretas, meus amados alunos? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Quais as questões estão corretas? Dou-lhe 3. Gente, as questões que estão corretas é a 3 e 4. Porque ele diz que na primeira, a técnica consiste em entender o contexto do cliente a partir de suas vivências. E o contexto prototipação requer o desenvolvimento de um protótipo ou serviço que seja utilizável. Nada a ver, isso é um protótipo. Então, o mapa da empatia é uma forma de visualizar o que o cliente faz, diz e pensa, verdade. Um Dia na Vida e A Sombra se enquadram na fase de imersão, verdade. Vamos para a segunda questão. Design Thinking é uma de suas fases também referenciadas por alguns autores, como etapas, tendo com o intuito de gerar novas abordagens e pontos de vista, assim como percepções inovadoras para o tema do projeto, as quais devem fluir sem censuras, sem medo de errar. Para isso, utiliza-se ferramentas de síntese criadas na fase de análise, para estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. Tal fase recebe o nome de ideação, imersão, prototipação, empatia e solução, ou empatia e compreensão. É uma das fases que alguns atores como TAP têm intuito de gerar novas abordagens, pontos de vistas, assim como percepções inovadoras do tema do projeto. Deve incluir sem censuras. A resposta correta é letra A, B, C, D ou E. Letra A, gente. Ideação. Gerar novas abordagens, novas ideias. Ideação. Tranquilo? Professor, exercício 3. Design Thinking vem sendo usado frequentemente em situações em que exigem a construção de contextos de inovação organizacional. No Design Thinking, a análise e síntese do problema pode utilizar técnica do mapa da empatia, cardápio de ideias, storyboard, caderno de sensibilização. Gente, a gente viu e falamos bastante da questão da empatia. Empatia. É um termo muito interessante que nós precisamos utilizar para construir e ter ideias, entender o próximo. Porque o Design Thinking é algo centrado ao ser humano. Ele é centrado ao ser humano. Foco sempre vai ser humano. Sempre. Onde eu tenho que trazer soluções. Soluções atrelados ao ser humano. Porque o ser humano tem problemas. E eu tenho que trazer soluções através de uma ideia. Porque o Design Thinking é um projeto, é um processo que vai se transformar em um projeto. Repete comigo, segundo Timbral. Design Thinking é um processo que vai se transformar em um projeto. E esse projeto vai se transformar em um produto ou serviço. Por isso que é importante o mapa da empatia. Eu tenho que entender o ser humano. Eu tenho que ver a desejibilidade, a viabilidade. E para encerrarmos, nós temos a última questão. A última questão para encerrarmos
que essa aqui é tranquila. Vamos lá. No Design Thinking, os storytelling pode ser utilizado na etapa de inspiração, pesquisa de mercado, implementação, geração de ideias e prototipagem. Prototipagem. Interessante que quando a gente utiliza esse termo, a gente lembra do mapa da empatia. Certo? Estou um mapa da empatia. Certo? Então, storytelling é uma narrativa. É uma capacidade de transmitir o conteúdo por meio de um enredo. É uma narrativa. É uma narrativa. Narrativa. Eu vou descrever. É uma narrativa que é a capacidade de transmitir um conteúdo por meio de enredo elaborado, que isso é uma narrativa envolvente. É uma habilidade de contar histórias, ideias, para que você possa utilizar na etapa da prototipagem. Então, eu utilizo essas narrativas através da prototipagem. Por exemplo, eu quero tirar minha ideia do papel. Eu tenho que colocar cada etapa, as minhas ideias do papel. Como é que eu utilizo, professor? Eu tiro as minhas ideias do papel. De que forma, professor? Eu vou tirar as minhas ideias do papel. Então, conseguiram compreender qual é a importância do Design Thinking para quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de solução de problemas para o ser humano. Então, meus amados alunos, espero que vocês, até aqui neste momento, tenham conseguido compreender e utilize estas ferramentas para que vocês possam, no futuro, ser grandes empreendedores. Essa ferramenta, junto com a ferramenta Canvas, que é a Canvas, que é uma ferramenta é um mapa mental para você construir, colocar todos os planos econômicos, financeiros, foco no cliente, no papel. Então, meus queridos, essas ferramentas são de suma importância para vocês. Conseguiram entender, compreender o porquê de nós, professores, batemos teclas. Gente, estudem essa metodologia, que ela é fascinante. Fascinante. Se você conseguir colocar em prática. Então, hoje, eu deixo o assunto, agora pesquisem. Pesquise em casa, estude, se aprofunde mais sobre essa ferramenta poderosa que é o chamado de Design Thinking. Então, meus queridos, muito, muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau.